Eu gostaria de, com alegria, mais uma vez, dar as boas-vindas aos nossos queridos irmãos e irmãs da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa classe, dizer da alegria e mais uma vez poder compartilhar com os irmãos, com as irmãs, o estudo da nossa lição dessa manhã. Não é? A lição ela tem como título Liberdade Cristã. Mas antes de mais nada, eu gostaria de fazer essa saudação de maneira diferente. Eu gostaria de saudar nominalmente cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, e dar o meu abraço para a nossa irmã Zorileide, nosso irmão Euclides, o quase Euclides da Cunha, o nosso irmão Bicário, espero que a sua saúde esteja bem, nossa irmã Nádia, nossa irmã Nalva, irmã Rosa, um cheiro na cabeça, a nossa irmã Márcia, nossa guerreira, nossa batalhadora. E esse meu abraço também é um abraço da nossa irmã Idete, né? Ela também mandou um abraço, um cheiro para cada um de vocês. Né? E eu gostaria de começar essa lição, falando de liberdade, de expressar duas situações. A primeira situação é uma frase que diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. E essa frase, uns atribuem a Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, né? E ele foi um dos que trabalharam na redação da Declaração de Liberdade norte-americana. E também essa expressão ela é atribuída a John Philpott, um orador inglês, e segundo alguns foi o autor dessa expressão. Então, o preço da liberdade é a eterna vigilância. E essa frase ela foi pensada, né, dentro de um contexto político onde os governantes, o partido governante de um determinado país, estava constantemente vigilante sobre tudo aquilo que acontecia na sociedade, porque se estivesse havendo algum desvio, né, da governabilidade daquele país, o governo tomaria as ações imediatas. E foi assim que justamente aconteceu com Paulo em relação aos crentes da Galácia, né? Então, Paulo, ao perceber que estava sendo infiltrado ali doutrinas heréticas, né, no meio do povo, da igreja, então Paulo agiu imediatamente. Né? Então, Paulo, das cartas a Coríntios, também ele fala, né, precisamos ter cuidado com o uso da nossa liberdade. Então, a liberdade ela tem que ser usada com sabedoria. E o segundo caso, o segundo exemplo, diz respeito ao corredor Vanderlei Cordeiro. Esses irmãos se lembram nas Olimpíadas de Atenas de 2004, em que ele estava ali correndo, né? De repente surge do meio da multidão um homem que o abraça, que tira ali da corrida, atrapalha a sua chegada vencedora. Né? Então, o povo de Deus, na sua caminhada, na sua corrida, né? Em rumo ao cumprimento da vontade da palavra de Deus, né? Acaba sofrendo alguns percalços no meio do caminho. E é justamente isso que Paulo estava combatendo na igreja do crente da Galácia. Né? E hoje em dia, né, contextualizando, hoje em dia nós tem se confundido muito liberdade com libertinagem, com licenciosidade, com anarquia. Então, esses movimentos que se misturam muitas vezes ao povo e no meio do povo de Deus, então isso muitas vezes reflete dentro da igreja e precisamos, assim como Paulo, né, ter cuidado com isso. Então, a liberdade cristã, ela cobra do crente um certo preço. Então, o preço pela liberdade cristã passa primeiramente pela obediência à verdade de Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 7, diz: correis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Os Gálatas, mais uma vez, estava sendo advertido quanto a algumas práticas no seio da igreja. E o primeiro ponto, e o primeiro preço a ser pago pela liberdade cristã é a obediência, ou seja, o obedecer à verdade. Então precisamos estar atentos para distinguir, né, dentro dos discursos, principalmente que são feitos dentro da igreja, distinguir qual desses discursos realmente está fundamentado na palavra de Deus, para que assim nós possamos obedecer, e qual aqueles que têm origem duvidosa. Então, precisamos estar atentos, né, para as coisas que se fala, que se faz dentro da igreja e nos seus arredores. O segundo preço a ser pago é que o cristão, né, o crente, no uso da sua liberdade, ele precisa ter uma vida frutífera.
E aqui o apóstolo Paulo ele vai falar tanto do fruto do fruto do Espírito quanto das obras da carne. Ele faz a comparação em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Então são as qualidades que o crente precisa observar dentro dessa liberdade que ele é dada. Né? E falando sobre essa questão do fruto, por que não frutos, mas sim um fruto? Quando se fala do fruto da mangueira, se fala da manga. Mas cada fruto ele é diferente um do outro. Uns são maiores, outros são menores, uns têm a forma mais arredondada, outros têm a forma mais alongada, de sorte que, sendo eles o mesmo fruto, mas cada um fruto tem um formato diferente, muito embora todos tenham o mesmo sabor. Então, quando se fala do fruto, se fala da espécie e não da fruta em si, né? Da unidade em si. Então, assim também deve ser na vida do crente a manifestação do fruto do Espírito Santo de Deus. Então, esse é um outro preço. Primeiro é a obediência e segundo é ter uma vida frutífera. Em terceiro lugar, nós vamos ver e falar do preço da liberdade como sendo de andar com os indivíduos, andar com as pessoas. Ele fala aqui, andar com as pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida na cruz. E Gálatas 6:1 vai dizer: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar a sua pessoa com um espírito de humildade e cuidar de ti mesmo, para que não sejais também tentado. Né? Então precisamos andar com pessoas, né? Pessoas pelas quais Jesus Cristo deu a sua vida, morreu, e assim como nós fomos alcançados, essas pessoas, né, precisam também ser alcançadas. Lembrando que aqui a situação é diferente do outro texto, quando diz que não se assentar na roda dos escarnecedores, nem andar no conselho dos ímpios, e nem se deter no conselho dos pecadores. Então precisamos diferenciar aqui, ou seja, não é que nós precisamos ganhar as pessoas para Cristo, que a gente também vai se conduzir, vai andar com qualquer tipo de situação, com qualquer tipo de pessoas, não. Mas principalmente aquelas que estão mais próximas de nós, né, que nós estejamos aptos, estejamos preparados para ajudá-las, para socorrê-las, ajudá-las a sair daquela situação de pecado. Então, o primeiro preço é uma vida de obediência à verdade, o segundo, ter uma vida frutífera, e em terceiro é socorrer aqueles que carecem da salvação da palavra de Deus. O quarto preço vai falar sobre a semeadura espiritual, né? Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então havia aqui a famosa teologia da semeadura, né? Aquele que semeia vento, colhe tempestade. Então precisamos ver, né, e saber que essa semeadura espiritual ela precisa levar em consideração o solo preparado, as boas sementes e o cuidado com o plantio, né? Então precisamos preparar. E é muito importante observar que quando formos falar do amor de Jesus Cristo para alguém, se pudermos antecipadamente orar por aquela pessoa, para que ela esteja preparada para receber a palavra de Deus. Também saber o momento certo de falar, a palavra apropriada para falar. Então todo esse conjunto de situações fazem parte, né, de uma boa semeadura espiritual. Em quinto e último lugar, a lição nos fala sobre o preço de sermos livres, né, mas entendendo que a nossa glória é na cruz. Né? Alguém pode achar, não, mas eu sou um bom pregador e por isso eu ganho muitas almas para Cristo. E eu gosto muito de usar a ilustração de determinado pregador que ele, na sua vida de pregação, ele ganhava, segundo ele, muitas almas para Cristo com a sua pregação, com o seu discurso. E um determinado dia ele foi para uma igrejinha, né, fazer lá, levar a mensagem, e ele pregou e ao final foi feito um convite, né, e ninguém se converteu, não houve conversão nesse dia, e a narrativa diz que ele desceu triste do púlpito, foi até a porta para recepcionar, né, os presentes, e uma determinada senhora, ao chegar e a cumprimentá-la, ela disse: pregador, se o senhor tivesse descido como subiu, o senhor teria subido como desceu. Ou seja, se o senhor tivesse subido humilde, o senhor teria descido glorificado e honrado. Então precisamos estar atentos
na maneira como nós conduzimos a obra de Deus, sabendo que, como Paulo diz, a glória não é nossa, mas a glória é de Jesus Cristo. Nós nos gloriamos na cruz de Jesus Cristo, porque foi ali onde Ele entregou a sua vida, Ele depôs a sua vida por nós. Então, precisamos ter esse reconhecimento e pagar esses 5 preços para termos realmente a liberdade cristã. Que Deus nos dê essa compreensão, que estejamos atentos, como Paulo esteve, para manter em nossos arraiais a sã doutrina. Não é? Precisamos guardar a doutrina da verdade, obedecê-la, ser frutífero, estar disposto a ajudar outras pessoas a encontrar o caminho de Jesus Cristo, fazer a semeadura devida, não é? Lançar a semente certa no lugar certo, no preparo correto, e sabendo que a toda honra e toda glória seja dadas ao Senhor. Amantíssimo Deus, soberano Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Fica, pois, conosco no momento desse dia, nos abre a palavra do entendimento, para que possamos, ó Senhor, usar com sabedoria a liberdade que o Senhor um dia nos deu. Ajuda-nos, ó Pai, nesses dias difíceis, e que estejamos sempre prontos para anunciar o Teu Evangelho. Fica, pois, conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.